Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina. Nova minissérie. A diferença entre o pré-exílio e o pós-exílio. Eu não farei uma introdução ao tema do exílio, do pré-exílio e do pós-exílio, porque há um vídeo sobre isso no canal. Então, caso você não domine muito os conceitos e a linha do tempo, assista ao vídeo. Mas, basicamente, exílio é o período de parte do século VI a.C., quando a elite, a classe dominante de Judá, esteve na Babilônia. Nesse período, a população, os camponeses, ficaram sozinhos em Judá, sem classe dominante institucionalizada, sem rei, sem governador, sem chefe, sem nada. Então, tiveram uma vida bastante diferente do padrão, tanto do pré-exílio quanto do pós-exílio. E, inclusive, tomaram as terras que até antes do cativeiro da classe dominante pertencia à classe dominante. Esse período vai durar de 587 até mais ou menos 520. Daí 70 anos, né? 590, 520, 70 anos. O período pré-exílico é o período, então, anterior ao século VI. Aí a gente conta ao contrário, né? Século VII, século VIII, século IX, século X, século XI, etc. E o período pós-exílico, a gente deve contar a partir de 520. Então, finalzinho do século VI, só o finalzinho, século V, século IV, século III, século II. Então, você tem um bolsão de um século, em números redondos. Século VI, exílio. Século VII e antes, pré-exílio. Século V e depois, pós-exílio. Então, esse é o mapa cronológico. Quando nós falarmos pré-exílio e pós-exílio, o exílio deve ser tratado de modo diferente, porque o século VI é uma confusão dos infernos. O século VII em diante é o mesmo modelo até o fim, e do século V em diante é o mesmo modelo até o fim, sempre, obviamente, com variações, transformações, mas o macro modelo é o mesmo. Então, vamos começar as diferenças, vamos ver a principal diferença. No período pré-exílio, dominaram incontestes os reis. O modelo de governo, de cultura, de religião, de tudo que impera no período pré-exílico é o modelo monárquico. O rei domina. Domina sobre a população. Domina sobre a população no campo político, no campo econômico. No período pós-exílico, não há mais rei. A monarquia ruiu. Ela retorna no período dos Macabeus, por um breve tempo, mas retornará em novos moldes, já controlada pelo pensamento sacerdotal. Então, mesmo aí, mesmo no período dos Macabeus, com o retorno dos reis, a teologia é sacerdotal, não é monárquica, de modo que podemos generalizar. No período pré-exílico, impera o modelo de governo, o modelo teológico, o modelo econômico, o modelo social, baseado na coroa, na monarquia, nos reis. No período pós-exílico, não tem mais rei, e mesmo quando teve, no breve período de tempo dos Macabeus, impera o sistema de governo, o sistema político, o sistema religioso, o sistema social, o sistema cultural, sacerdotal. São dois modelos completamente diferentes. Usarão, às vezes, os mesmos elementos, por exemplo, os escribas.
Os reis usavam escribas, os sacerdotes usarão os mesmos escribas, mas deixará de haver outros elementos. O rei se servia de profetas culticos. Os sacerdotes vão acabar com os profetas culticos. Concorrência aqui não. Então, não é apenas o fato de que lá é um rei, aqui é um sacerdote. O fato de lá ser um rei e aqui ser um sacerdote altera absolutamente o cenário. E o mais importante de todos, mas de longe, sem nenhuma comparação entre essa posição e o segundo lugar, a segunda coisa mais importante, é a seguinte: os reis não administravam a religião dos camponeses. O rei não fazia crítica religiosa dos camponeses. O rei não determinava como os camponeses deveriam praticar a sua religião, a quem eles deveriam adorar, como deveriam adorar, onde deveriam adorar. Havia absoluta liberdade por parte dos camponeses para praticar a religião que queriam, como queriam, quando queriam e onde queriam. Não havia sequer peregrinação popular para Jerusalém e também para Samaria, no caso de Israel. Israel e Judá funcionam igual. O rei domina economicamente, politicamente, mas não religiosamente. No período pós-exílico, esquece isso. Os sacerdotes acabam não apenas com a liberdade religiosa dos camponeses, os sacerdotes acabam com a própria religião dos camponeses. Os sacerdotes destruirão a religião camponesa, veremos isso em detalhes nos próximos vídeos da série, a diferença entre o pré-exílio e o pós-exílio. Inventam uma nova religião, sim, a religião judaica pós-exílica é inventada pelos sacerdotes. Um parêntese, a religião pré-exílica também era inventada, não existe religião revelada, nem o cristianismo. Nenhuma religião é revelada, são todas inventadas. Mas a religião pré-exílica era uma invenção milenar, própria do Egito, da Babilônia, da Grécia, da Assíria, de Mari, de Edom. Todos os povos compartilhavam a matriz religiosa do crescente fértil. E era assim a religião de Judá e de Israel. Os sacerdotes, no período pós-exílico, destroem esta matriz no seu território, Judá, inventam uma nova religião, instrumentalizadas no que aprenderam com os persas, e um ou outro elemento babilônico, mas fundamentalmente persa, mas só no que interessava. Não se pode dizer que o Templo de Jerusalém é persa. Os fariseus são. A religião, a cultura, a prática, a doutrina, o credo dos fariseus é absolutamente persa, Zoroastro, mas o Templo de Jerusalém, não, um ou outro elemento. Mas eles inventaram uma religião nova, destruíram a religião popular e obrigaram a população a adotar a sua religião, religião sacerdotal. Então, eles administravam a religião popular. Eles determinavam como os camponeses deveriam praticar a sua religião, quando deveriam praticar, como deveriam praticar e onde deveriam praticar. E, finalmente, obrigaram todos os camponeses a irem a Jerusalém. Era obrigado ir a Jerusalém. Então, vejam que são dois mundos completamente diferentes. Até o final do século VII, camponês algum ia a Jerusalém, não precisava praticar a religião do rei, não precisava adorar o Deus que o rei adorasse, não precisava fazer as coisas como o rei mandasse, no campo teológico-religioso. Passa os 100 anos, eles estão vivendo a vida deles. Quando chega o século V, o Templo de Jerusalém chega os camponeses. Aí, moçada, acabou. Agora vocês não podem mais usar os templos, não podem mais usar os altares, não podem mais usar os profetas, não podem mais usar os deuses, não podem mais usar as estátuas, não podem mais fazer nada, nem invocar o nome de Yahvé. Isso vai ser um pouquinho mais tarde. E vocês serão obrigados a vir a Jerusalém.
Quando nós olhamos para a Bíblia, nós projetamos na Bíblia como um todo esta prática dos sacerdotes. Nós imaginamos que na época dos reis era assim. Culpa da Bíblia, que quando escreveu a história dos reis, inventou isso. Joga para o período dos reis práticas que, na verdade, só existiam no período dos sacerdotes. Aí a pessoa não compreende, a pessoa não está bem informada, a pessoa não lê a literatura especializada, crédula, instada pelos homens sagrados, sacratíssimos dos púlpitos, entendem tudo errado. Então é preciso corrigir. Os textos que nos contam a história do período pós-exílico estão contaminados, estão equivocados, estão errados. Ali há elementos de tradição pré-exílica, mas esses elementos estão instalados numa narrativa que está contaminada pelo modo de pensar religioso e teológico do período pós-exílico. Não é história, não é biografia, é teologia. Como os evangelhos, que não são nem história, nem biografia, é teologia. E teologia de um período posterior aos supostos eventos narrados. Até o próximo vídeo. Se gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, diga para o YouTube que gostou, diga para as pessoas que gostou, diga para mim que gostou e, se possível, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Eu ficaria muito honrado em ver o símbolo da Tenda do Necromante ao lado do seu nome quando você deixasse um comentário ou escrevesse algo no chat, nas lives do canal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.